Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 17 de outubro de 2020. Tratamento psiquiátrico precisa de aliança entre médico e paciente? Luiz Perry, em seu blog, em publicação de 17 de fevereiro de 2020, afirma que quando eu falo aqui ou em qualquer outro espaço sobre algum tipo de doença, acabo sempre focando em algum aspecto técnico. Ou é um remédio ou alguma técnica terapêutica, ou ainda mesmo em alguma correlação entre um problema e um fator ambiental qualquer, como dieta ou trabalho. Mas nunca me passou pela cabeça o fato de eu nunca ter falado da aliança terapêutica. Não é pelo fato de eu ser particularmente esquecido, o que de fato eu sou mesmo. É que essa condição é algo tão óbvia e corriqueira na nossa prática que acabamos por não falar dela, nem ao menos nomeá-la. Ela está ali, acontecendo, mas em geral a gente não pensa muito bem. Vamos estabelecer uma aliança terapêutica. Quando é um processo de análise e psicoterapia, as coisas são mais cuidadosas, tem que ser. Precisa combinar horário, preço, presença, falta, marcação, remarcação, tudo nos conformes, inclusive porque o jeito que a pessoa vai lidar com tudo isso diz muito a respeito dela. Se vai chegar na hora, pagar no dia certo ou não, reclamar, barganhar, tudo isso são questões que podem ser analisadas e utilizadas para se resolver outras questões, fora do ambiente de análise. Numa relação médico-paciente a situação costuma ser um pouco mais assimétrica, onde o paciente chega com uma demanda que deve ser resolvida. É o clássico que eu faço, doutor. Nessa situação o médico fica com uma responsabilidade muito maior, enquanto o paciente tende a ser mais passivo. Daí podem incorrer dois problemas. O primeiro é um médico desatento, ou por falta de tempo, interesse, ou qualquer outro motivo. Se o médico não está genuinamente interessado em resolver o problema de quem o procura, a chance do tratamento surtir o efeito desejado diminui consideravelmente. Não estou fazendo um julgamento moral no sentido de demonizar os médicos e mostrar como sou bonzão e diferenciado. Inclusive porque quando eu dava plantão noturno ou no final de semana, há um bom tempo atrás, a qualidade do meu serviço era evidentemente muito pior do que em dias normais, quando eu estava bem dormido e alimentado. Tive que parar, para a felicidade de todos, minha e dos pacientes. O outro problema é um paciente que não está comprometido com o próprio tratamento. Não toma o remédio, não vai na terapia, não bebe tantos litros de água, não faz a caminhada prescrita, não marca consulta a tempo. Os motivos são vários, mas acabam sempre resvalando naquela tendência sombria, que existe em cada um de nós, inconfessável, de querer que tudo acabe. A gente precisa lutar contra essa força. Desistir não é uma opção. E o único jeito é através dessas alianças. A gente não trata uma doença sozinho, é sempre em dupla. Ou melhor, em grupo, porque tem que envolver quase sempre mais de um profissional. Tem que envolver família. A vida a gente vive junto com os outros. No Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 17, Allan Kardec inclui uma mensagem do Espírito Georges que diz o seguinte: consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares, e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se, e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Dias Gloriosos, traz uma orientação semelhante à do Luiz Perry: indispensável fazer-se a diferença técnica entre os processos de recuperação orgânica e cura.
O primeiro diz respeito ao refazimento dos equipamentos celulares que, desajustados, recompõem-se e voltam a funcionar com equilíbrio, nem sempre significando que houve o retomo da saúde, enquanto que o segundo, a cura, se verifica nas engrenagens mais delicadas da constituição celular. Os mecanismos propiciadores da degenerescência orgânica e da instalação das enfermidades encontram-se no cerne do ser, na sua estrutura energética, de que se encarrega o perispírito na sua condição de organização modeladora da forma, portanto, das necessidades indispensáveis à evolução do ser espiritual. Graças a esse corpo sutil, constituído de energia específica, as ondas mentais que decorrem da fixação das ideias, mais tarde corporificadas em atos, imprimem fatores que se fazem responsáveis por ocorrências profundas na estrutura molecular do corpo físico. Iniciando-se, desse modo, o complexo mecanismo da modelagem da organização biológica das células, sua estruturação, desenvolvimento, multiplicação pela mitose como resultados naturais dos intrincados fenômenos mentais e morais do indivíduo, instalam-se a saúde ou as enfermidades, de acordo com as suas necessidades evolutivas, estabelecendo-se os programas que dizem respeito a cada existência corporal. O ser humano é, em decorrência, o resultado de tudo aquilo que elabora, cultiva e realiza. A cura real é uma operação profunda de transformação interior, que ocorre somente quando os fatores propiciadores da injunção danosa se modificam para melhor, dando lugar ao equilíbrio das suas variadas funções no campo da energia. Imprescindível se faz, nesse caso, que a mente processe todos os conteúdos emocionais e morais de maneira adequada, a fim de que a recuperação da saúde através da terapia utilizada venha produzir a cura real, evitando as recidivas que decorrem exatamente da falta de composição vibratória dos delicados elementos pelos quais o espírito interage no corpo. A recuperação temporária pode ocorrer em razão dos esforços empregados pelo terapeuta, da bem direcionada aplicação dos medicamentos e a momentânea mudança de atitude mental do paciente. Todavia, se não houver uma profunda alteração de comportamento interior, desejo sincero de sarar, cultivo íntimo de bem-estar, propósitos edificantes, renovação dos hábitos mentais, certamente a enfermidade reaparecerá ou se apresentará sob nova diagnose, dando curso ao seu mister de despertá-lo para a sua realidade profunda como ser imortal. Na grande maioria das pessoas enfermas, está presente o efeito de determinada conduta vivida anteriormente, na qual houve desistência dos referenciais da vida, mesmo que de forma inconsciente, como resultado de ocorrências que poderiam haver sido encaradas de maneira menos pessimista, menos autodestrutiva. É inevitável a sucessão de desares, de frustrações, de desencantos existenciais, porque a própria experiência humana é rica de manifestações dessa ordem. A atitude, porém, do indivíduo diante delas, é que define o seu futuro, mesmo quando venha mudar de conduta emocional. Não raro, os danos já estão causados às tecelagens delicadas da aparelhagem geradora das células, na área da energia que elabora as moléculas. Pode-se observar que, antes do surgimento ou instalação de diversas doenças, o paciente se permitiu desconcertos íntimos, anelou pelo abandono da luta material, sentiu-se esgotado pela sucessão de tormentos e dores morais, permitindo-se o desânimo desgastante. A consciência da realidade espiritual do ser auxilia a esforçar-se para continuar a viver no corpo, quanto lhe esteja destinado, sabendo, não obstante, que desencarnará, como é natural, todavia, utilizando-se de todos os valiosos recursos da própria existência, a fim de torná-la mais digna e apetecida.
esse comportamento contribui de maneira expressiva para o seu restabelecimento, para a sua recuperação imediata e a sua cura mais tarde, ainda que venha liberar-se da máquina física no momento próprio. Por sua vez, o médico deve cuidar de descobrir no doente o ser que se encontra sob a injunção enfermiça, passando a cuidar da pessoa, ao invés de apenas dedicar-se a assistir-lhe à deficiência e a oferecer-lhe a terapia correspondente. Tal conduta médica servirá também de contribuição valiosa para a autoconfiança do paciente, para sua identificação como criatura humana e não somente como alguém que ocupa um leito hospitalar ou se encontra sob a problemática do desgaste orgânico onde quer que esteja. A complexidade do ser humano tem raízes bem fincadas no seu emocional, na forma como se sente cuidado, amado, respeitado, ou, por outro lado, esquecido, desconsiderado, uma pesada carga sobre os ombros alheios, experimentando amor, autoestimula-se e luta por corresponder, desde que possua maturidade psicológica proporcionadora do discernimento lúcido. Quando isso não ocorre, autopune-se, envenenando-se de alguma forma, sem mesmo dar-se conta, ou permanece dominado pelo propósito de desistência da vida física. Seja qual for, porém, a enfermidade a desgastar o indivíduo, os estímulos verbais que lhe cheguem, as vibrações de simpatia que o visitem, as emoções joviais que experimente tornam-se excelente contributo psicoterapêutico, indispensável mesmo à sua recuperação, à reconquista da saúde, portanto, à cura. Dentro dessa óptica, poderá ocorrer alguém indagar a respeito de enfermidades em pessoas portadoras de excelentes virtudes, de conduta irreprochável, cultivadoras de princípios éticos elevados, o que pareceria desacreditar a proposta autocurativa que decorre da vida moral sadia e de conduta mental elevada. A condição de humanidade, isto é, de um indivíduo encontrar-se revestido de matéria, já traduz a sua efemeridade, realçando, desse modo, a oportunidade de realizar a experiência autoiluminativa. O que diferencia um paciente comum de outro portador de expressivos dotes do sentimento e da moral, é a maneira como aceita e enfrenta as vicissitudes, as doenças, os desafios existenciais. Enquanto o sofrimento para os desavisados se constitui um martírio, numa desgraça, para os outros aqueles que se sustentam na fé religiosa racional, no equilíbrio das emoções significa recurso de crescimento, instrumento de enriquecimento de valores mais elevados, que estão ao alcance somente dos que se empenham na conquista dos patamares mais nobres da libertação pessoal entre esses vitoriosos sobre os próprios limites. A humanidade conhece os mártires, os heróis, os santos, os cientistas e os artistas, os filósofos e os construtores do bem, do bom e do belo que viveram nas diferentes épocas da história. Tornaram-se exemplos de valor moral, de grandeza espiritual e paradigmas que servem de modelo para todos os demais que ainda permanecem nas faixas mais pesadas das aspirações evolutivas. Acima de todos eles, porém, destaca-se Jesus, que jamais enfermou, todavia, ofereceu-se em sacrifício, sem qualquer débito, a fim de ensinar sublimação e amor a todos os indivíduos, no seu estágio mais elevado que o pensamento pode identificar. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de outubro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.